quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Versículos 1 a 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 7. Amém? Então a palavra do Senhor diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Amém. Eu creio que Deus tem uma palavra para a igreja, mas de uma forma mais específica, uma palavra direcionada para a família. Quando nós olhamos para a realidade da nação de Israel, do povo de Deus, nós percebemos que a formação deste povo chamado Israel começou com uma família, um casal, Abraão e Sara. A promessa de Deus era que a família de Abraão se multiplicaria. Então, de Abraão vieram Isaac, Rebeca. De Isaac e Rebeca vieram Jacó, Esaú, mas especificamente de Jacó vieram as 12 tribos. E nós temos então aqui uma grande multidão que, descendendo de Abraão, Isaac, Jacó, forma a nação de Israel. E esta nação, ou este povo, é libertado do Egito para uma terra que mana leite e mel. E esse povo então tem o privilégio de ser conduzido pelo próprio Deus. E Deus então passa a trazer revelações específicas para que aquela nação realmente pudesse experimentar o melhor nele. Esta nação é formada de famílias. O direcionamento de Deus é para as famílias. Queridos, nós estamos vivendo um momento em que as famílias estão em crise.
Nós estamos vivendo um momento em que a sociedade está em crise. Hoje nós já temos expressões como família e família. Do padrão original, do modelo original, já temos hoje a família alternativa, que na verdade revela uma distorção, um afastamento do projeto de Deus, do plano de Deus, daquilo que na realidade nós entendemos que é o natural e que de fato marca a existência humana e que de fato, queridos, norteia a vida humana. E não é incomum então os cristãos, aqueles que uma vez tendo sido privilegiados com o Evangelho, com crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, estarem sendo influenciados por princípios e valores que não são os de Deus, e que não contribuem para o bem, não contribuem para o desenvolvimento, não contribuem para a realização de fato do ser humano. Queridos, o que mais percebemos que as pessoas desejam é ser feliz. Todo homem quer ser feliz, todos querem realização, mas nós precisamos atentar então para os conselhos de Deus, e Deus foi inquietando o meu coração, a minha alma esta semana, e me levou a esse texto, para trazer essa reflexão nesta noite, que são os conselhos de Deus para uma família bem-sucedida, são os conselhos de Deus para uma sociedade bem-sucedida, são os conselhos de Deus para a sua casa, para a minha casa, para homens e mulheres, jovens, crianças, para uma sociedade que não obstante está sendo solapada por uma implantação de princípios e valores humanistas, precisa de fato se voltar para aquilo que Deus traz como conselho para o sucesso. Eu olho para esse texto então e eu percebo 3 conselhos de Deus que eu quero compartilhar com vocês. E a partir desses 3 conselhos eu quero fazer uma reflexão em 2 pontos importantes. E os 3 conselhos de Deus, eles estão estabelecidos de fato a partir da promessa do sucesso. Quando Deus manda Moisés falar, ele diz: olha, Moisés, diga ao meu povo, e para que realmente ele seja feliz, ele alcance aquilo que necessita, ele precisa temer o meu nome, guardar os meus estatutos e mandamentos, o que eu tenho ordenado, porque é isso que trará uma vida de sucesso. No versículo 3 ele diz: para que temas ao Senhor teu Deus, guardes os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E aí no versículo 3 e o 2 ele diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda. Quem quer ter uma família bem sucedida aqui? Levanta a sua mão. Amém. Qual é o conselho de Deus então nessa noite? O
O que Deus recomenda para você nesta noite? Deixa eu ver quantos maridos nós temos aqui. Levantem as mãos. Homens, os maridos aí. Ok. Agora as mulheres, as esposas. Ok. Quem não é casado aí, levanta a mão. Quem não tem uma família constituída. Muitos jovens precisando de casamento. Queremos uma família bem-sucedida, queremos uma família feliz. Quais os conselhos de Deus? Primeiro conselho de Deus: a família precisa amar a Deus. O versículo de número 4 e 5. Ouve, Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Para que uma família seja uma família bem-sucedida, é preciso amar a Deus. Queridos, como é importante nós pensarmos no fato, acabamos ainda há pouco de cantar, não é? De que não existe mais de um Deus, só existe um Deus. Só existe o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e não há outro Deus, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há outro Deus. Então, por que se falam de tantos deuses? Por que se fala de mais de 1 milhão de deuses na Índia? Por que há tantos deuses? Paulo fala aos Coríntios, lá no capítulo 4, que o Deus desse século. Então existe um Deus que é, na verdade, um ser criado por Deus, chamado Lúcifer, que se tornou o Deus desse século, ou seja, uma entidade maligna que tem interferido e que tem causado danos na realidade humana, um intruso, alguém que resolveu ocupar o lugar de Deus, ser como Deus, não sendo. Que resolveu atrair a atenção dos homens. Satanás está vivo, ativo, é real, ele age, ele influencia as pessoas, ele influencia a vida. E se o homem não está num nível de relacionamento com Deus, mesmo involuntariamente, ele está num nível de relacionamento satânico. Ah, pastor, mas isso é tão chocante, é assim? É. Se a palavra diz que o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que eles não conheçam a verdade. Se o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno, se o apóstolo Pedro diz que o diabo, o adversário do homem, ele ruge procurando devorar esse ser humano, claro que existe uma contraposição a essa influência, a essa ação maligna, que só se revelará a partir de um nível de aliança com Deus, de relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Queridos, esta influência espiritual maligna tem levado os homens a se afastarem de Deus, tem levado, portanto, as famílias a se afastarem de Deus, tem levado o homem a não assumir as suas responsabilidades espirituais para com a sua família,
tem levado a mulher da mesma forma a não assumir as suas responsabilidades espirituais com a família, tem levado a família a se distanciar de Deus. Nós não podemos simplesmente nos acomodarmos a um rótulo religioso. Não podemos aceitar uma mera conduta religiosa que se revela quando nós deixamos a nossa casa no dia de domingo para estar no templo. Queridos, nós precisamos entender que fomos chamados para nos relacionarmos com Deus, para amar a Deus, para termos uma vida intensa, e que a adoração ela tem que extrapolar a um mero momento, a uma mera circunstância. Eu preciso adorar quando me levanto, andando, negociando. Eu preciso adorar em casa, eu preciso adorar no caminho, eu preciso adorar dormindo, eu preciso adorar acordado, eu preciso adorar a Deus como de fato quem o ama. E se você ama a Deus, esse relacionamento precisa então se intensificar. Deus está falando: olha, meus filhos, para que vocês possam ser bem-sucedidos, para que de fato bem te suceda, tu, teu filho, filho do teu filho, ou seja, para que as famílias sejam bem-sucedidas, é preciso amar a Deus. É esse amor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Eu gostaria de nessa noite você realmente se posicionar num confronto com Deus, a partir do confronto consigo mesmo. Você tem amado a Deus mesmo como Ele requer de você? Qual a prioridade de Deus na sua vida? Onde Deus está na sua vida? Quando é que você se lembra de Deus? Quando está no sufoco? Quando está com problema? Quando está doente? Quando percebe que existe alguma situação que tira o chão? Quando é que você se lembra de Deus? Aquele que ama a Deus, ele precisa de fato estabelecer um exercício, uma atitude permanente de busca de Deus, ou da busca de Deus. Você precisa se empenhar, se esforçar. Alguma coisa na sua vida acontece sem empenho? Às vezes até dormir, a gente precisa ter um esforço tão grande para dormir. Até alguns que de cansados dormem até antes de deitar, né? Mas e aquele dia que você deita e o sono não vem? Aquele dia que você põe a sua cabeça no travesseiro e você pensa em tantas coisas, e você se esforça e gostaria tanto de dormir, que você começa até a contar carneirinho. Tem que se esforçar. Para você produzir alguma coisa intelectualmente, você tem que se esforçar. Para que você produza alguma coisa emocionalmente, você tem que se esforçar. Tudo requer esforço. A orientação de Deus é aos cabeças das famílias, homens e mulheres, amem a Deus. Pais, amem a Deus. Pais, ensinem os seus filhos a amarem a Deus. Filhos, ensinem os seus filhos a amarem a Deus. Queridos, nós somos desafiados a amar a Deus. Quem quer o sucesso da sua casa precisa amar a Deus. Você precisa nessa noite dizer: eu vou amar mais ao meu Deus. Só há um Deus. Só há um Deus. Ouça isso. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Nosso Deus é o único Senhor. Então ame esse Deus. Em segundo lugar, o segundo conselho de Deus é, além de amar a Deus, é a obediência. Versículo 6:
estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É interessante que às vezes alguém fala que ama o outro, mas quando usa a expressão eu te amo de coração, né? É diferente. É o amar sincero, é o amar verdadeiro, é o amar comprometidamente, é o amar com cumplicidade. Então, amados, uma das consequências do amor é um empenho, é uma dedicação, é uma entrega, é obediência, é uma disciplina realmente em viver aquilo que o Senhor tem orientado ou recomendado na sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Muitas pessoas querem fazer sacrifício para Deus, mas Deus está esperando obediência. Deus está esperando da sua casa obediência. Deus está esperando de você obediência. Aquele que diz amar a Deus precisa obedecer a Deus, precisa ter Deus de fato no seu coração. Amados, quando falamos de dar um lugar para Deus em nossa vida, em nosso coração, estamos falando de uma realidade que consiste de fato numa entrega em espírito da sua vida a Deus, para ser habitação dEle, para se tornar influenciado por Ele, para ser conduzido por Ele, para ser realmente guiado e direcionado a fazer a vontade dEle. Mas talvez nós estejamos também com uma certa crise. No que se relaciona à obediência, nós nos damos conta de que somos de fato tão frágeis, né? Somos tão imperfeitos, somos tão limitados. Eu não tenho conseguido obedecer a Deus. Você tem tido essa sensação? Eu não tenho conseguido obedecer a Deus. E eu creio, queridos, que Satanás, os demônios, as forças malignas, elas estão trabalhando muito para gerar um nível de insegurança muito grande no que se relaciona à obediência. Exatamente porque a nossa natureza pecaminosa, ela é demovida de uma forma muito fácil. Ela é influenciada de uma forma muito fácil. Como falar uma mentira, às vezes, é tão mais fácil do que falar a verdade. Como assumir os comportamentos é tão mais difícil do que ocultar os comportamentos. Quem fez isso? Quando é errado, ninguém fez. Quem fez? Não, eu não fiz. Talvez pela experiência, né, que vem lá da infância, de correr exatamente das responsabilidades, você tem uma dificuldade de olhar para a sua vida e dizer: eu não consigo obedecer a Deus, eu não consigo fazer o que Deus manda eu fazer. Mas Paulo fala dessa crise, ele diz: olha, aquilo que é o bem que eu devo fazer, esse eu não quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É mais fácil mentir, é mais fácil ocultar, é mais fácil você julgar, é mais fácil condenar, mais fácil apontar o dedo para o outro. É mais fácil você olhar para a sua vida e dizer: eu não sou capaz, eu não sei orar, eu não dou conta de ler a Bíblia. Quantos estão dizendo: mas eu não entendo nada, a Bíblia é difícil demais, quando eu pego para ler, me dá sono, me dá canseira, eu não entendo nada.
é mais fácil acreditarmos nas mentiras de Satanás e que não somos capazes de obedecer a Deus. Deus está te chamando nesta noite, obedeça, obedeça. Deus está chamando a família nesta noite, obedeça. E tudo começa com homem, mulher, marido, esposa, papai, mamãe. Mas eu quero que os filhos também reflitam. Onde está o seu amor por Deus? Onde está a sua obediência a Deus? E o terceiro conselho do Senhor, dado a Moisés, às famílias, aos cabeças das famílias, à nação, além de amar, obedecer, ensinar sobre Deus. Versículo 7. Estas palavras e aquilo que já está guardado no coração, ele diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Queridos, ocorre que um dos grandes desafios que temos é ensinar aquilo que aprendemos. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele chama os seus discípulos e diz: vocês vão ensinar tudo que eu vos ensinei. A lógica é: os pais vão ensinar os filhos a amar a Deus. A lógica é: os pais vão ensinar os filhos a obedecer a Deus. A lógica é: os pais vão ensinar a palavra de Deus aos filhos. Mas a palavra, ela nos diz de um tempo em que os filhos é que estariam ensinando aos seus pais, em que o coração ou os corações dos pais se converteriam aos corações dos filhos. E nós estamos vivendo esse tempo, queridos. Nós estamos vivendo um tempo em que os filhos estão se despertando para as coisas de Deus. Outro dia na célula, um jovem, um filho, falava da grande alegria dele de estar indo à célula pela primeira vez a convite do pai, porque por muito tempo ele, filho, mas os irmãos estavam buscando a Deus, mas não viam o pai buscar a Deus. E aquele filho falava da sua alegria de ver o seu pai participando de uma célula, sendo influenciado pela palavra de Deus na célula. Queridos, é claro que isso é maravilhoso. Estamos vivendo um tempo em que vocês, jovens, cujos pais ainda não se converteram, precisarão influenciar os pais de vocês, pelo amor a Deus, pela obediência a Deus, mas também um testemunho vivo desse Deus vivo, desse Deus real. Então, amados, nós somos aqui desafiados a ensinar sobre Deus. E agora eu quero então tocar em dois pontos chaves a partir dos conselhos de Deus: amar a Deus, obedecer a Deus e ensinar sobre Deus. As famílias serão bem-sucedidas se fizerem isso. Mas o primeiro ponto que eu quero levantar aqui, queridos, é o problema da terceirização da vida espiritual da família. O que é isso? Ao invés do homem e da mulher, do marido e da esposa, dos pais assumirem que vão educar os seus filhos no caminho do Senhor, que vão direcionar a família diante do Senhor, que realmente estarão comprometidos nesse amor, nessa paixão, na obediência, no conhecimento da palavra, tem entregado a sua casa,
a sua família, a outros. Ou seja, que essa responsabilidade seja de outros. Terceirização da vida espiritual. Nós estamos percebendo isso, queridos. Quando cada casal, quando cada esposo e cada esposa, quando os pais deveriam estar assumindo, nós vamos sim assumir a nossa postura diante dos nossos filhos, e eles verão a Deus em nós. Eles serão estimulados por nós a amar a Deus. Eles serão conduzidos por nós nos caminhos do Senhor. Eles vão aprender a palavra do Senhor. Aqueles que querem, e seus pastores sejam responsáveis por ensinar tudo que é responsabilidade deles aos seus filhos. Amados, a igreja, ela tem um papel fundamental, e sem dúvida alguma, quem instituiu a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E sem dúvida alguma, no projeto de Jesus, no plano de Jesus e na execução desse projeto para a igreja, está um princípio fundamental. É realmente daqueles que desenvolvem um relacionamento de amor, de intimidade, de obediência, de conhecimento da palavra, eles vão ser instrutores, eles vão ser provocadores do crescimento, eles vão suscitar ou despertar o povo de Deus, os filhos de Deus, para amar a Deus, para crescerem espiritualmente, para viver a vontade de Deus, é claro. E aqui estamos exercendo o nosso papel. E aqui estamos desafiando a igreja. Mas quanto tempo você passa em reunião com a igreja? Quem vai numa célula fica lá 1h30, 2 horas por semana. Tirando aquele tempo, vem ao culto e fica 1h30, 2 horas também no culto. 4 horas. E quem cuida espiritualmente da sua casa, nas demais horas, nos demais dias, no tempo que vocês têm, quem está cuidando? Quem está orientando? Quem está direcionando? De onde vem a orientação espiritual? De onde vêm as convicções para influenciar a família a viver segundo a vontade do Senhor? Queridos, aqui está um ponto fundamental. A terceirização da vida espiritual da família é: minha mãe é serva de Deus, então minha mãe vai orientar meus filhos. Quem vai ensinar as histórias bíblicas para os meus filhos é minha mãe ou meu pai. Ou, não, lá na igreja tem uma salinha, aí tem um grupo que cuida. Queridos, às vezes nos vemos até impotentes diante da realidade que não podemos competir, né? Nesse tempo que estamos vivendo. O conforto da sua casa é muito maior, os recursos que você tem em sua casa são infinitamente maiores e melhores. Eu não vou na igreja porque lá não tem uma sala nessa e naquela condição para o meu filho. Eu não vou porque meu filho vai incomodar. Um dia, quando meu filho for maior, eu levo à igreja. A palavra é clara quando diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, velho, ele não vai se desviar dele. A missão de ensinar, de conduzir, de direcionar, a missão de manifestar realmente a vida de Deus para os seus filhos é sua, é de pai e mãe. Mas o meu pai e minha mãe não me ensinaram. Você está tendo o privilégio de receber, de aprender, de conhecer, e você tem hoje nas mãos uma missão: cuidar dos seus filhos, ensinar os seus filhos, educar os seus filhos, manifestar Deus para os seus filhos. Sabe como você ensina a Deus? Primeiro, demonstrando que de fato você ama a Deus.
Se os seus filhos olharem para você, será que eles vão de fato acreditar que você ama a Deus? Papai ama a Deus. Papai não ora, papai não lê a Bíblia, papai não se empenha pelas coisas de Deus, e ele diz que ama a Deus. Papai vive irado, papai vive gritando, papai vive arrumando problema com os outros, papai vive brigando com a minha mamãe. Papai vive em desentendimento com a família, em desentendimento com ele próprio. Será que o papai está amando a Deus mesmo? Aquele que ama a Deus vai começar a experimentar uma grande transformação na sua vida. E eu não estou te dizendo que você não ama a Deus, mas eu estou te chamando nesta noite para refletir quão necessário é você deixar Deus moldar a sua vida. Você permitir que esse Deus ao qual você ama transforme a sua vida, que Ele te ensine, que Ele te instrua, que Ele mude a sua vida. Papai é sistemático. Ninguém pode falar com ele quando ele senta naquela cadeira. Papai tem que permitir o filho pular no seu colo, sentar na sua cadeira, segurar suas chaves, ser gente, mostrar que ama a Deus nas mínimas coisas, nas pequenas coisas. Mostrar que você ama a Deus porque você é interessado por Deus, você ama as coisas que Deus ama, você tem interesse nas coisas de Deus, você é comprometido com aquilo que Deus tem compromisso. A igreja. Eu não criei igreja, eu não sou dono de igreja. A igreja só tem um dono, se chama Jesus. A igreja pertence a Ele. Amados, o que temos buscado é ensinar o que Jesus ensinou, aquilo que Jesus mandou. É isso que queremos. É isso que Deus espera de nós. Pais exemplo, pais que amam a Deus, pais que amam as coisas de Deus, pais que amam a palavra de Deus, pais que amam orar, pais que amam pregar o Evangelho, pais que amam falar de Jesus para os seus amigos e vizinhos, pais que se importam com a obra dele. Querido, você tem cuidado das coisas de Deus? Será que temos cuidado das coisas de Deus? Não falhamos ao nosso trabalho nenhum dia, não deixamos de cuidar da nossa casa nenhum dia, não deixamos de cuidar dos nossos negócios nenhum dia. Você tem conseguido pelo menos frequentar dominicalmente os cultos? Você tem conseguido adorar? É tanto barulho, né? Você passa uma noite sendo infernizado pelo barulho de tudo que é porcaria que acontece na cidade, e pode reclamar, pode ir na polícia, pode ir onde você quiser, e o barulho não passa. Mas eu me admiro aqueles crentes que vêm na igreja, vêm no templo e saem, esse som é alto demais, eu não aguento isso. Mas aguentam estar manifestando muitas vezes para os filhos o mau exemplo. Vou lá no João Pirô um pouco. O que tem lá no João Pirô, hein? Você acha que lá tem eles ensinam alguma coisa boa lá? As festas do mundo que você tem visto por aí ensinam alguma coisa que presta? Aí vai para os pais e para os filhos. Se os pais estão amando a Deus e ensinando, e os filhos estão querendo as coisas que não agradam a Deus, porque perversão, prostituição, impureza, bebedice, luxúria, tudo que não presta, está presente nos ambientes onde as pessoas têm uma facilidade muito grande de serem seduzidas. Que vontade de ir na festa tal, né? Vamos falar do João Pirô, que foi a mais recente, né? Vamos falar, a mais recente. Que vontade de ver quem?
Ah, o tchê, 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 aí é. Realmente, a gente precisa de autógrafo de gente que morre e de gente que é gente como a gente mesmo. Precisa guardar. Um dia eu fui no show e vi. Queridos, nós estamos abrindo mão muitas vezes das coisas de Deus porque estamos terceirizando a vida espiritual. E eu quero que você realmente reflita sobre isso. Quais têm sido as suas prioridades? Espiritualmente, onde você está? Como que você se situa? O que se pode identificar de você? Qual é o reflexo da sua vida espiritual? Qual o seu exemplo? Qual o seu padrão? A sua família tem absorvido? Eu não dou conta de gravar uma música daquelas que cantam aqui. Mas consegue gravar um monte de porcaria, né? Até aquela do fio de cabelo, né? No meu paletó, né? É mais fácil você gravar a música da traição do que você gravar a música do amor, a música da exaltação da santidade de Deus. Amados, porque há uma terceirização da vida espiritual. Pais não têm princípios e valores de Deus e não sabem o que Deus quer para os seus filhos, para a sua casa, para as suas vidas. A geração que não sabe ouvir não. Mãe, eu quero tanto ir no João Pirô, compra um abadá para mim. Eu acho que não tem nada a ver mesmo não, tem não. Tem nada a ver. Pode ter certeza que nas festas que são feitas para as badalações, né, para as curtições, só tem gente interessada em ajudar os outros, bons conselhos, boas orientações, né, boas intenções, os bolsos cheios de camisinhas, as bolsas cheias de drogas, as mochilas cheias de garrafas de bebida, as maquinações e as intenções são destrutivas. Papai, mamãe, você quer seu filhinho, a sua filhinha de 12, 13 anos, indo atrás de quem quer sugá-las, devorá-las como lobos? Queridos, quando nós assumimos a vida espiritual da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, a nossa própria vida, nós vamos de fato cada vez mais intensificar o nosso relacionamento com Deus, nós vamos cada vez mais amar a Deus, nós vamos cada vez mais obedecer a Deus, nós vamos cada vez mais conhecer a Deus, nós vamos cada vez mais viver para a glória de Deus. Você pode ter um encontro com Deus de camarote, não paga nada. Tem ar-condicionado. Você pode ter um encontro com Deus. E eu quero te dizer que Ele não envelhece, Ele não passa, Ele é eterno, Ele te ama, Ele é apaixonado por você, Ele quer você, Ele vai te dar a vida eterna. Mas se você não quiser se encontrar com Ele, viver com Ele, se relacionar com Ele, então deixa o mundo te instruir, deixa o mundo instruir sua família, deixa Satanás ceifar seus filhos, deixa a luxúria, né, o prazer, deixa a sedução, deixa a impureza tomar conta da sua casa,
da sua família. Querido, não terceirize a vida espiritual da sua família. Não dê a outro a responsabilidade de cuidar da sua família. Tenha atitudes que agradam a Deus. Papai ama a Deus, ele diz. Mas todo dia, a hora que ele chega do trabalho, ele tem que tomar uma e outra, né? Ou umas e outras. E fica chapadão. E ele diz que ama a Deus. Papai é apaixonado pela dupla, sei lá das quantas. Mas ele diz que ama a Deus. Terceirização da vida espiritual. Mas eu quero finalizar dizendo: existe um outro problema. A terceirização da vida emocional da nossa família. O que isso quer dizer? Eu vou ser objetivo para concluir. Queridos, tudo que nós mais ansiamos nesse processo, né, do alcançar uma vida bem-sucedida, realmente é ter uma vida prazerosa, viver em paz. Mas o que ocorre? Nós não podemos terceirizar a vida emocional da nossa família. O que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer que temos que assumir de uma forma responsável a missão de suprir emocionalmente a nossa família. Sabe, a coisa mais comum na maior parte das famílias, dos homens e mulheres, é a burrice emocional. O que é a burrice emocional? São homens e mulheres, são casais, são famílias, são jovens, são seres humanos que deveriam viver uma vida mais saudável, mas que fazem a opção pela infelicidade, que fazem a opção por uma vida desestruturada, desregrada, que fazem a opção pelo mau humor, que fazem a opção pela ira, que fazem a opção pela briga, pelos atritos, pelos conflitos, que fazem a opção pela acusação, pela condenação, apontar o dedo para os outros e responsabilizar o mundo pela infelicidade deles. Sabe por que você é infeliz? Se você é um servo de Deus, você ainda não descobriu a fonte da inteligência emocional. É você fazer as opções certas, as escolhas certas. Muitas vezes nós estamos gastando nossas energias, nosso tempo com picuinhas, com confusões. Maridos rusguentos, briguentos, chatos, enjoados, homens insuportáveis, intoleráveis. É hora de começarmos a olhar: será que eu estou sendo isso? Eu estou apontando o dedo para você. Você conhece alguma pessoa chata? Você conhece algum marido chato, desagradável? Algum pai chato? Você conhece? Você conhece alguém que é insuportável? Você conhece alguém em que as coisas só funcionam do jeito dele ou dela? Você conhece? Se não for, a casa cai. Se não for, a vida vira uma confusão, uma bagunça. Todo mundo tem que viver em função, né? Ser escravos dos homens desajustados dentro das suas casas. Marido casquinha de ovo, marido chato, marido briguento. Ih, papai está vindo, ih, meu marido vai chegar do trabalho. Oh dia, oh vida, né? Você conhece alguma, vamos falar um pouquinho aqui também, você conhece alguma mulher chata? Fala pelos cotovelos, reclama de tudo, murmura de tudo, vive irada, vive indignada. Você conhece alguém assim?
Você conhece alguém que não tem uma palavra boa, agradável? A hora que ela vai abrir a boca, lá vem confusão. Só repreensão, só reclamação, só chatices. Você conhece? Burrice emocional. Diferente de inteligência emocional. Você conhece pessoas que vivem com úlcera, com dores, porque estão indignadas com tudo o tempo inteiro? Insatisfeitas com o trabalho, insatisfeitas com o marido, insatisfeitas com a casa, insatisfeitas com a esposa, insatisfeito com os filhos, insatisfeito com o pai e mãe, fala mal da família, fala mal, insatisfeito, os pastores não valem nada, a igreja e a célula, ninguém presta. Você conhece alguém assim? Burrice emocional. Pessoas que fazem a opção por viver mal. Queridos, nós estamos precisando facilitar as coisas. Terceirizar a vida emocional da família é atribuir a outros a responsabilidade por todo mal-estar, infelicidade, insatisfação que se tem, que se passa. Nós precisamos parar de viver insatisfeitos com os outros. E na verdade, quem vive insatisfeito com os outros, vive insatisfeito consigo mesmo. Nós não podemos ficar a vida inteira lamentando que tivemos problemas no passado. Ah, meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca me disse que me ama. Querido, não falou, mas agora você é amado, você é especial, você é importante. Se não tem mais pai, abraça outros, né? Pastor Emerson gosta tanto de abraçar e beijar, né? Ah, gosto mesmo, gente. Tanto que abraçar é bom e ser abraçado é bom, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Aqueles que escolhem serem infelizes, viverem emocionalmente desajustados, descontrolados. Queridos, poderia estender esse assunto e falar bastante, né? Mas nós vamos encerrar. Mas eu quero, não apenas dizendo ao marido e à mulher, ao pai e à mãe, eu quero dizer a vocês jovens também, que não são casados ainda. Talvez você é aquele jovem que com os de fora você é excelente. Mas com os de casa, vive emburrado, resmungando, falando, né? Minha mãe chata, não pode falar nada. Criatura insuportável, desagradável. Deixa de ser um jovem chato, vira uma pessoa direita, boa, agradável. Pare de ser o dono da razão, aprenda. Aprenda com os outros, com os mais velhos, com o pai e a mãe. A gente vai vendo uma repetição da história. Depois que casa, tem filhos. Gente, minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão, os mais velhos tinham razão, né? Eles falavam a coisa certa e eu não ouvia, mas agora eu estou descobrindo, eu sou inteligente. Demoram muitas vezes para aterrissar, para melhorar, para mudar. Sabe como nós vamos vencer a permissividade dessa geração? Quando nós pais formos mais rígidos, realmente no nosso relacionamento com Deus, mas comprometidos no nosso relacionamento com Deus, mais apegados à palavra, mais comprometidos em estabelecer limites. Me dói às vezes quando eu vejo casais jovens que têm filhos e não conseguem controlar o filho um segundo. Sabe o que é? É o quê?
Falta de coerência. Toda criança pode ser parada, detida. Toda criança precisa aprender limites. Se ele subir na mesa, se ele subir no guarda-roupa, se ele destruir a casa do vizinho, se você não puder ir a lugar algum, você não está criando um filho. Você está sendo manipulado, você tem uma postura permissiva, incoerente, inconsequente. Você não está fazendo a coisa certa. Quem ama a Deus põe limites. Quem ama a Deus consegue ensinar, consegue instruir. Quem ama a Deus consegue obedecer. Há um conselho de Deus para você, pai, para você, mãe, para nós casados. Há um conselho de Deus para nós que já vivemos mais tempo. Para nós que talvez assumimos uma postura, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Tem jeito para você sim, você vai mudar. Tem jeito para você sim, pai, você vai mudar. Tem jeito para você sim, mãe, você vai mudar. Tem jeito para você sim, homem, mulher, tem jeito, você vai mudar. Se você ouvir os conselhos de Deus. Queridos, eu não estou bravo. Eu estou te desafiando nessa noite com uma palavra do Senhor. Vamos melhorar a nossa vida familiar. Ou você que não tem assumido uma postura espiritual em relação à sua família, não, deixa minha mulher levar, ela que cuida disso. Querido, levante-se do seu lugar, sai dessa situação cômoda e inconsequente de deixar sua mulher conduzir espiritualmente sua família. Assuma o seu papel, marido. Você, mulher, assuma o seu papel. Nós, pais, vamos assumir o nosso papel. Se estamos descomprometidos com Deus, com certeza assim serão os nossos filhos. Porque uma geração que ama a Deus, ela não se afastará de uma vida bem-sucedida. Ela será uma geração bem-sucedida. Mas a geração que não ama, é lamentável, queridos, ver uma geração sendo influenciada por princípios e valores que não são os de Deus. Será que o homem realmente é um ser que vai ser moldado para fazer as suas opções? Ou ele vai ser instruído na palavra para fazer as opções de Deus para a sua vida? Eu quero que você fique de pé. Vamos ser inteligentes, Deus tem nos instruído, Deus tem nos aconselhado. Vamos assumir uma postura espiritual de busca, de dependência de Deus. Vamos emocionalmente assumir as rédeas da nossa vida para viver bem, para viver melhor. Eu quero fazer 5 citações. Moisés, no Salmo 90, versículo 1, ele disse assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Um homem que amou a Deus, que obedeceu a Deus, que assumiu o compromisso de ensinar Deus para a sua geração. Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele disse: escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais da além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele assumiu uma postura de conduzir a sua casa, sua família diante do Senhor. Davi, 2 Samuel 23, 5, ele diz: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança?
Salomão, no Salmo 127, versículo 1, ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho os que a edificam. Paulo aconselhou o carcereiro e disse, Atos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amados, a imperfeição, as falhas, as limitações, elas vão se revelar em nossas vidas. Mas se nós seguirmos o conselho de Deus, em amá-lo, em obedecê-lo, em transmitir, em ensinar toda a verdade que Ele tem nos ensinado na sua palavra, no nosso relacionamento que temos tido com Ele, nós veremos uma geração bem-sucedida, nós veremos famílias bem-sucedidas, nós realmente vamos ver a salvação da nossa geração. Eu gostaria que nessa noite você pudesse dizer para Deus: Deus, eu estou assumindo que eu vou te amar, te obedecer, eu vou ensinar o Senhor. Se você já falhou com a sua família, diga ao Senhor: me perdoa pelas minhas falhas, clame nessa noite. Se você não tem assumido essa postura, diga para Deus: me perdoa, Deus. Mas eu gostaria que nessa noite você pudesse dizer a Ele: Senhor, eu estou assumindo, eu vou ser esse homem, eu vou ser essa mulher, nós vamos ser esses pais, nós vamos ser essa família. Você, filho, também vai assumir. Nós vamos amar a Deus, nós vamos obedecer a Deus, nós vamos ensinar Deus para a nossa geração, para as próximas gerações. Aleluia, Senhor. Eu gostaria que você orasse comigo nessa noite. Diga: Senhor Jesus, eu creio que esta palavra é um rema, uma revelação do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para que eu possa assumir uma postura nova em relação à minha família. Deus, ser propício a nós. Senhor, alcance a minha casa, alcance a minha família. Deus, que o amor do Senhor se revele em nossos corações, que o apego à tua palavra, aos teus mandamentos, seja em nossa casa uma realidade, e que nós possamos, Deus, ser uma família comprometida em testemunhar, em ensinar, em falar do Senhor, em mostrar o amor do Senhor, em revelar o Senhor para os outros. Senhor Jesus, transforma a minha casa, transforma a minha família. Eu preciso desse milagre, eu quero esse milagre para a minha casa, em nome de Jesus. Quero consagrar meu lar. Aleluia, Senhor. O nosso futuro. Declare isso. Para te servir com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e a minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
futuro. Faça isso. Entregue a sua família. Declare isso. Faça essa declaração ao Senhor. Sua família é dele. O seu lar é dele. Seus filhos são dele. Seu marido é dele. A sua esposa é dele. Seus pais são dele. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Senhor, que tu possas de fato trazer sobre nós a manifestação da tua glória, para nos purificar como famílias, como casais, como pais, como filhos. Senhor, nós precisamos que de fato o Senhor nos limpe, nos purifique de tudo aquilo que reflete, ó Deus, uma falta de compromisso, de fidelidade, de honra, de amor, de obediência, ó Deus, de falta de sabedoria. Ajuda-nos, Senhor. Eu quero profetizar sobre as famílias, sobre a igreja do Senhor nesta noite. Um novo tempo, um mover do Senhor para a restauração das casas, para a restauração dos filhos, das filhas, para a restauração das esposas, dos maridos, para a restauração das famílias. Como Neemias conduziu Israel naquela restauração dos muros, restaura os muros da nossa família, das nossas famílias nesta noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito, sejam sobre vós, amados, povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana na presença dEle. Viva intensamente o propósito dEle. Que a sua casa esteja realmente sendo visitada e transformada pelo Senhor. Vai na bênção. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações.